Olá, bom dia. Hoje estamos aqui com mais um estudo bíblico da Palavra de Deus sobre o assunto pessoas que ainda não nasceram da palavra. Muito importante. Pessoas que não absorvem a obediência, não crê conforme a Palavra de Deus e fica difícil para a Palavra de Deus ter espaço de prática na vida dela. Vamos começar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus te pedimos que o Senhor venha abençoar essa meditação. Em nome de Jesus, amém. Então, o texto básico principal está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 26 a 27, que fala sobre o homem que edificou a casa na areia. Vieram os rios e a derribaram. Por quê? Porque estava edificada na areia. Então, edificar na areia significa não ter fundamento, não se basear pelo que está escrito para viver a prática do que está escrito. Então, isso significa uma casa edificada na areia. E o primeiro ponto dessa meditação: escandalizar-se em Deus. Há muitas pessoas que não se firmam em Deus, na fé, porque se escandalizam. E nós estamos vivendo um momento mais difícil na Terra. Muitos escândalos, muitas pessoas fazendo do Evangelho comércio. E está muito complicado mesmo. Mas Jesus disse que era necessário vir os escândalos, mas ai daqueles por quais vierem os escândalos. E vamos citar um dos versículos que fala sobre escandalizar-se em Deus. Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E isso aconteceu. Jesus disse que ia ser preso e que ia ser crucificado. E quando isso aconteceu, se escandalizaram. Por quê? Porque pensava de Jesus vir como um rei e reinar aqui nessa terra, o reino dele ser aqui. Mas ele disse: ó, o meu reino não é desse mundo. E disse que ia ser crucificado. E tem muitas pessoas hoje em dia querendo o reino aqui na terra, querendo o bem-estar de tudo, viver já o reino aqui, ter tudo aqui na terra, não sofrer, ter mansões, carro, viver uma vida próspera, porque quer ter o reino aqui na terra. Então há muitos ensinamentos errados sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é aqui na terra, Jesus disse. Então há muitas pessoas que procuram um reino aqui. Então é um evangelho que não é o evangelho da cruz. E isso é muito complicado, tem que ter muito cuidado, porque quando Jesus fala a verdade, quando existe o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus, do evangelho, da crucificação, da renúncia, muitos não querem, rejeitam. Foi assim que aconteceu quando Jesus estava pregando palavras sérias sobre a renúncia e a santidade. Muitos começaram a sair e Jesus falou para os discípulos: vocês querem ir também? Aí Pedro disse: para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Então é assim: quem quer ter a vida eterna vive o evangelho da graça, da renúncia, o evangelho da cruz. Não quer o reino aqui, o reino é lá nos céus. Então é muito importante frisar isso. Então, continuando uma anotação que fizemos aqui: vê o poder de Deus, mas quando as coisas parecem com situações aparentes de fracasso, mas só faz parte do plano de Deus, as pessoas começam a fraquejar na fé e até mesmo murmurar. Então foi assim que fizeram. Começaram a murmurar: ah, se tu és o rei, porque desce dessa cruz? Então, no momento de dificuldade, as pessoas começam a reclamar. Mas Jesus
diz que o caminho é estreito e que teríamos aflições. Então, aqui passamos provações como servos do reino de Deus. Existem dificuldades, existem provações e a gente tem que glorificar a Deus, louvar com a fé em meio às provações, dificuldade e perseverar em crer em Deus e saber que muitas das coisas, aflições, faz parte das provações do reino de Deus. Segunda parte que vamos ler nesse estudo se refere sobre a semente não germinada. É aquela semente que a pessoa não no momento de angústia, de perseguições, as pessoas desistem. E isso está escrito em Mateus 13:21. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, pessoas assim, a semente não germina, quando vem dificuldade, perseguição, angústia, aí desiste logo. Mas a palavra de Deus diz que as angústias, tribulações faz parte das provações para ver se a pessoa realmente crê na palavra de Deus. E quando você está enraizado, o que acontece? A sua semente, ela fica consistente. Então, enraizar é o que? É viver, andar como Jesus viveu, crer na palavra e viver ela. E vamos para o terceiro ponto. Quando as pessoas rejeitam as palavras de Deus por 3 motivos: por não crer. E Jesus disse: aquele que não crê já está julgado. Segundo motivo, querem a sua própria vontade. E Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Então tem pessoas que querem viver bem, que é sua própria vontade aqui na terra. Terceiro, por inveja e por falta de humildade. Os fariseus viram Jesus, os sinais, e tiveram inveja dele. Então, muitas coisas, as pessoas não têm humildade. Jesus disse lá em Mateus, em João 8:37, que eles tiveram inveja de Jesus. E isso acontece nos nossos dias hoje. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, nós vamos falar, o quarto ponto, vamos falar o motivo porque muitas pessoas não se convertem a Deus. O perigo, porque muitas pessoas não nascem da palavra de Deus, simplesmente por falta de viver uma vida de aparência. É muito complicado. Tem pessoas que não conseguem se entregar a Deus e não vive uma vida totalmente entregue a Deus. Foi o caso de Judas, de Pedro. Não se entregou totalmente a Deus. E o que aconteceu? Só depois que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, com Deus, e se entregou, foi que ele teve verdadeiramente a sua vida completa. Isso está escrito em Lucas 22:32, que diz o seguinte: eu, Jesus, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Então, Pedro ainda não havia convertido. Não havia convertido. Então, tem pessoas que às vezes ainda estão dentro da igreja, mas ainda não se converteu. Não teve um encontro verdadeiro. A
palavra que eles ouviram ainda não se misturou com a fé. Que fé é essa? A fé de obedecer, assumir, ter desejo, achar prazer por viver, entender que tendo o prazer, a gratidão de viver a prática da palavra, de ter a gratidão pela salvação e assumir isso com prazer em querer viver, é que vai acontecer a conversão. Então nós concluímos com as seguintes palavras da palavra de Deus aqui. Aquele que entrega-se sua vida a Deus e confia nele é feliz e não se escandaliza em Jesus. Isso está escrito em Mateus 11:6, que nós vamos ler agora. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, esse tem sido o motivo de muitas pessoas não se firmar em Deus. Primeiro, quando quer um evangelho de facilidade, não aceita passar provações, não aceita passar por aflições, sofrimento, quer o reino de Deus aqui na terra, como muitos aí pregam e ensinam que não tem que passar por provações, não tem que ter muitos bens aqui na terra. E isso é uma tristeza. É um evangelho que não é o de Deus. Jesus disse que o evangelho dele, o reino dele não é aqui na terra. A prosperidade maior é a espiritual. E a outra, pessoas que no momento de angústias, perseguições, provações, sofrimento, não aceita, não confia em Deus e logo desiste. E há pessoas que não confiam na palavra, na veracidade do que Deus diz, do que Ele promete. E foi assim no tempo de Jesus. Muitos rejeitaram porque queriam um rei que fosse aqui na terra. E o reino dele não é daqui da terra. Então, há muitas pessoas que não vivem uma fé firme, o evangelho puro, genuíno de Deus, porque não conseguem misturar a fé com a palavra, com a obediência, e não entendem o plano que Deus traçou, que é um evangelho, que é um plano de renúncia, de uma vida abnegada, de uma vida de perdão, de uma vida de misericórdia, de amor, que há um momento de aflições, provações, angústias, mas é nesse momento que se prova se você verdadeiramente sua fé está misturada com a palavra. Quando você vê que a palavra diz que você tem que viver isso, quando a palavra diz que você tem que confiar, que você vai vencer, que é preciso passar por situações adversas. Então, quando sua crença, sua fé está aliada, está conectada à palavra, então você tem uma fé conforme a palavra de Deus diz, do homem prudente. Nesse mesmo texto de Mateus capítulo 7, é aquele que ouve e as pratica. Então a fé na palavra tem que estar alinhado a isso, a você crer. Tem uma fé que crê conforme está escrito em
obedecer, em atentar para viver os obstáculos e as provações que faz parte do reino de Deus. Aí sim, você terá uma fé verdadeiramente genuína e uma fé verdadeira, alicerçada com o alvo no reino dos céus, não nesse reino aqui na terra. O reino de Deus que Jesus veio trazer é do céu. Deus abençoe, ótimo dia. Senhor Deus, realmente, meu Deus, é um caminho estreito, é uma batalha espiritual e só aquele que é humilde para obedecer e viver do jeito que está escrito a palavra é que consegue absorver e alinhar sua fé à palavra misturada com a palavra e conseguir praticar e viver o verdadeiro e genuíno plano da salvação do Evangelho da Graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor quanto tem falado conosco. Abençoe. Ótimo domingo. Teríamos mais a falar a respeito disso. Talvez em uma outra oportunidade faremos a segunda parte dessa mensagem, que foi uma batalha para a gente falar. Só eu e Deus sabe, mas é isso. É viver na guerra da fé, ficar firme, sabendo que Ele está conosco.